Olá, meus amigos, boa noite. Meu nome é Graciele Borges. Bem-vindo ao grupo assistencial espírita Frei Anselmo. Hoje nós vamos dar seguimento aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Nós estamos na lição de número 52, Dons, e vamos dar seguimento aqui aos estudos nesta lição no dia de hoje. Então, primeiramente, gostaria de pedir a vocês que curtissem o canal do Frei Anselmo. Isso é muito bom, ajuda a casa futuramente. Caso ocorra a monetização, toda a verba aí será destinada à caridade. Então, é muito importante que vocês curtam o canal, ajuda bastante. Da mesma forma, gostaria de pedir a vocês também, vocês sabem que a Casa Assistencial Espírita de Frei Anselmo tem um trabalho muito bom com assistência social. Então, quem já conhece o trabalho dos amigos no Frei, caso possam fazer doações, serão muito bem-vindas, itens de higiene, alimentos, serão muito bem-vindas. Então, se dirijam à casa, serão aceitas, e agradecemos também caso vocês possam realizá-las. E já agradecemos desde já também aos amigos que curtem também todos os canais das redes sociais, o Facebook, o Instagram. No link abaixo também vocês verão os links, ajudam também a casa. Então, feito aí essa pequena introdução, nós gostaríamos então de pedir ao Mestre Jesus, à espiritualidade, que nos envolva neste momento, durante mais este estudo, e que esteja conosco, nos influenciando durante esta leitura, nos orientando, fazendo com que todos nós consigamos adquirir as lições, assimilarmos o que melhor houver e que em nossos corações possamos filtrar essas válidas lições, assim como aplicarmos em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos dar início, então, aos estudos, dando continuidade ao livro, como tínhamos dito anteriormente. Então, o livro é o Caminho, a Verdade e a Vida, de Emmanuel. A lição é a lição de número 52, Dons. Então, vamos começar aqui fazendo a leitura para vocês. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Certificando-se o homem de que coisa alguma possui de dom, sem que Deus lhe conceda a vida na terra, ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos, qual ocorre nos patrimônios das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar?
Faz-se-te amigo dos que te ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas os dons da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Emmanuel. Então, muito interessante essa reflexão que Emmanuel ele nos traz neste capítulo referente aos dons, né? Porque todos nós que estamos aqui na Terra temos um dom, temos os nossos talentos, né? Que eles nos foram dados de alguma forma por Deus, para que a gente possa fazer destes talentos, né? Destes dons, um bom uso. Só que a gente precisa entender que a gente está muito longe da perfeição. E esses dons perfeitos, essas dádivas, né? Elas provêm do alto. Elas provêm de Deus, que é nosso Criador. E foi Ele, né, que nos deu, e foi Ele que nos possibilitou, por intermédio das nossas condutas, né, das nossas atividades, das nossas vidas materiais, dos nossos esforços, né, dos nossos empenhos. Ele que nos deu essas possibilidades, né, de um dia, quem sabe, chegarmos a uma possível perfeição, né? Claro, uma perfeição relativa, né? Mas uma perfeição dentro daquilo que nos compete dentro de filhos de Deus, né? Só que Emmanuel, ele nos traz essa reflexão que para que a gente possa alcançar essa perfeição, né, destes dons de uma forma muito mais plena, nós precisamos fazer as nossas partes, né? Então, a gente precisa se empenhar, a gente precisa se esforçar, a gente precisa se dedicar. E isso envolve o nosso tempo, isso envolve também as nossas energias, né? Para que a gente possa utilizar esses dons e para que a gente possa fazer com que eles cresçam, né? E que, quem sabe, eles deem frutos e eles alimentem a fome, mas não a fome física, né? Mas a fome dos espíritos, dos nossos irmãos necessitados, né? Que estão aqui e que estão lutando, que necessitam desse auxílio, né? Que eles também estão aqui se esforçando e procurando crescer, né? Então, na verdade, o mundo material, né? Como o texto ele nos diz, né? No mundo material a gente precisa se esforçar muitas vezes para a gente adquirir um título de uma profissão, né? O terceiro parágrafo ele nos chama atenção para isso. Então, por exemplo, uma faculdade, a gente muitas vezes estudamos aí 5, 6, 8 anos, né? A gente precisa fazer provas, muitas vezes, como medicina, por exemplo, residência e tudo mais, né?
Então, a gente precisa tirar boas notas. Igualmente aqui no círculo das edificações, não é diferente, não poderia ser diferente com o espírito, né? Então, nada vem sem mérito. Então, a gente tem o livre-arbítrio, só que exatamente pelo uso, né, desse nosso livre-arbítrio, é que a gente vai adquirir a elevação do nosso espírito e as conquistas dos nossos valores, da alma. Então, a gente precisa ter a certeza que esses dons, né, como eles vêm de Deus, eles não vão vir de graça. A gente precisa sempre da lei do trabalho. Então, a lei do trabalho, ela é a lei que nos dá a oportunidade de nos aperfeiçoarmos o espírito, né? E, por consequência, a elevação aí da nossa alma. Então, tudo isso faz parte da lei de Deus, né? A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da sociedade. Então, é através da vida, através da sociedade, do convívio com as outras pessoas, que a gente vai trabalhando as nossas imperfeições, que a gente vai se perdoando, que a gente vai tentando se consertar e a gente vai se elevando, né? Então, nós precisamos ter essa consciência para que a gente não espere de braços cruzados que esses dons caiam do céu, né? Como disse Emmanuel no título, é preciso bater na porta, né? Para que ela nos abra. Então, é preciso trabalhar. Se queremos ter o dom da cura, então a gente precisa abordar os doentes, né? Então a gente precisa se interessar pelas suas necessidades. Porque o dom da cura, ele vem da pureza dos nossos sentimentos, né? Do amor. Então, como que eu quero e desejo ter o dom da cura, por exemplo, se eu ainda sou egoísta, né? E eu não olho para o próximo, eu não olho para a sua dor, eu não me compadeço da sua situação, eu não me compadeço da sua necessidade, né? Então, acaba tornando-se incompatível. Então, primeiro a gente tem que pensar muito sobre isso, porque este dom, ele não vai me chegar, porque torna-se muito incompatível. Então, primeiro eu preciso trabalhar o meu coração, né? Para que eu possa verdadeiramente ajudar e curar o meu próximo, né? Começando por mim mesma. Por exemplo, se eu quero ter o dom de ensinar, eu preciso ser amigo daquele que ministra o conhecimento, né? Através das obras, das palavras. Então, não é só falar, não é só ter o conhecimento, né? Então, a melhor forma de ensinar é dando exemplo, né? É fazendo bem. Então, a gente tem que conhecer, a gente tem que ter, sim, o conhecimento, é muito importante. Mas a gente tem que fazer, a gente tem que praticar, né? Por quê? Porque a melhor maneira de você ensinar é o exemplo. Não tem outra forma, né? Então, se eu quero ser uma pessoa virtuosa, eu preciso disciplinar minha mente, eu preciso disciplinar meus pensamentos, eu preciso disciplinar as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas emoções. Eu não vou conhecer
a virtude sem antes me esforçar para sentir dentro do coração, né? Então, se eu quero falar algo assertivo, né? Então, primeiro a gente tem que se calar, porque muitas vezes, através do silêncio, a gente aprende, porque a gente escuta, a gente observa e a gente adquire muito conhecimento. E aí, a gente pode amanhã falar de uma forma muito mais assertiva, né? Então, assim, em resumo, Emmanuel, ele nos mostra, né, que o dom, conseguir o dom, né, obter estes dons, é um processo em busca, né, do que se almeja, do que todos nós aqui deveríamos estar neste caminho da evolução para almejar, que é a perfeição, que é a elevação, que seria aí a beleza, né, da busca das dádivas divinas, que nos é plenamente possível, né? Tudo isso nos é possível, mas é um processo, né? E não é um processo fácil, né? E é um processo que depende única e exclusivamente de nós mesmos, né? Das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? Do que eu estou fazendo hoje, se eu estou fazendo hoje a parte que me cabe, né? Porque se nós fazermos a parte que nos cabe, com certeza Deus fará a dele, né? Porque nós jamais ficaremos desamparados do Pai, né? Mas Deus, ele nos dá conforme os nossos merecimentos e os nossos esforços. Então, é uma lição para a gente refletir, né? Então, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar até que a gente consiga fazer por onde receber os dons que vêm do alto. Então, essa é a nossa lição, a nossa valiosa lição de hoje, de Emmanuel. Então, fica aí a belíssima reflexão para nós, né? Vamos fazer a nossa parte, que Deus com certeza fará a dele. Já está fazendo a dele, né? Falta a nós agora fazermos a nossa. Então, mais uma vez, vamos agradecendo a todos que estão conosco, fazendo mais esse estudo, né, deste livro maravilhoso. Vamos pedir mais uma vez para quem puder curtir aí o canal, poder curtir as páginas das redes sociais, ajudar nas assistências também com os mantimentos, é muito importante para casa. E o Frei Anselmo agradece muito, a casa agradece muito. E assim, vamos então agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade por estar conosco durante este estudo, e assim rogamos aos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, a Deus nosso Criador, que estejam conosco durante mais essa semana. Agradecidos que estamos, damos por encerrado nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, agradecemos a vocês, nossos amigos, por estarem conosco. E não esqueçam, então, de curtir a nossa página, de curtir as nossas redes sociais. E nosso muito obrigada por fazerem parte aí dos nossos estudos. Obrigada e até um próximo estudo. Até mais.